Um homem chamado Sam estava limpando o porão e acabou encontrando uma Polaroid antiga. Então, na primeira oportunidade que ele teve, decidiu tirar algumas fotos para testar a máquina. No entanto, em uma dessas fotos, ele notou um borrão preto muito estranho. E observando bem, ele viu que esse borrão parecia com um homem usando um chapéu. E isso deixou ele muito assustado. No entanto, em uma noite, havia faltado luz na casa dele. E ele teve que descer ao porão para verificar os disjuntores. Só que enquanto ele estava lá embaixo, começou a escutar alguns barulhos estranhos. E foi nesse momento que ele conseguiu gravar a prova de que algo sinistro está habitando a casa dele. If there's someone or something here, I want you to prove it to me. I want you to close one of these doors. Come on! Well, if I'm being honest, I'm glad nothing happened. Holy sh! Ele grava a porta da máquina de lavar se movendo sozinha, mas não sabia ele que esse era apenas o começo, pois a partir daí ele começaria a viver momentos de puro terror em sua própria casa. There's been someone knocking at my front door for the last 10 minutes or so, and they haven't stopped knocking. Hello? Who's there? Ele começou a escutar batidas na porta, e isso deixou ele assustado. Pensando que pudesse ser alguém pregando uma peça, ele abriu a porta e olhou do lado de fora, mas não encontrou ninguém. No entanto, enquanto ele estava lá, acabou avistando uma coisa, que fez ele ficar ainda mais assustado. Oh my god. Enquanto ele está lá fora, ele olha para a janela do quarto e vê o que parece ser uma sombra obscura. É como se alguém estivesse no quarto dele. Nessa hora, ele não pensa duas vezes e vai para dentro de casa. Mas quando chega lá, não encontra ninguém. Ele ficou com tanto medo que decidiu sair de casa e dormir em um outro lugar. E enquanto ele estava ao telefone, as coisas ficaram ainda piores. Yeah, I'm fine. Listen, I gotta get going. I gotta go check into the hotel in about an hour. All right, I'll talk to you later. Bye. Enquanto ele estava falando ao telefone, as luzes estavam piscando. E assim que ele termina a ligação, uma porta se fecha sozinha atrás dele. Depois disso, ele começa a andar pela casa e do nada as luzes se apagam, deixando ele na escuridão. Só que para piorar, em um certo momento, é possível ver uma figura obscura que se materializa na frente dele. Shit. A figura que ele vê se assemelha muito a um fenômeno conhecido como Hatman, que seria uma aparição obscura e sombria, que sempre aparece usando uma velha cartola.
E essa figura obscura geralmente aparece durante a paralisia do sono. No dia 5 de março de 2024, uma menina estava em seu quarto, e mesmo já sendo tarde, ela estava ali brincando com os seus brinquedos. E até aí nada demais, ela provavelmente deve fazer isso até pegar no sono. Só que nessa noite, uma coisa bizarra aconteceu. E isso vem deixando a mãe dessa garotinha muito preocupada, pois ela não sabe que perigo a filha pode estar correndo nessa casa. Agora preste atenção na filmagem que foi feita no quarto da menina. Hey, can you play with me? Sure, I'll play with you. Don't let you play me, yeah. Bling, 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 yum, doo, doo. What's going on? Let's go. A menina está brincando, só que de repente ela escuta uma caixinha de música tocar. Nesse momento ela fica olhando, só que do nada ela se levanta e olha embaixo da cama. Nessa hora, podemos ver que ela aparentemente é puxada, e quando isso acontece, ela começa a gritar desesperadamente, chegando a chamar pela mãe. A mãe, por sua vez, quando escuta a filha gritar, vai até o quarto e encontra a menina embaixo da cama. E isso, com certeza, deixou essa mãe muito assustada. E o susto foi tão grande que ela decidiu tirar a menina do quarto o mais rápido possível. No outro dia, a mãe, muito assustada e intrigada com o que havia visto pela câmera de segurança, decidiu fazer uma filmagem no quarto da filha, para tentar de uma vez por todas desvendar o que havia acontecido naquela noite. E para a surpresa dela, durante essa filmagem, uma coisa muito assustadora aconteceu. I should not be this scared right now. Oh my God. A mãe entra no quarto da filha e filma embaixo da cama. E enquanto está gravando, ela encontra uma boneca. Só que do nada, essa boneca se move, dando um grande susto nela. E quando ela percebe isso, na mesma hora sai correndo muito assustada. Essa mãe está muito apavorada com tudo o que está acontecendo. E pesquisando sobre a casa, ela descobriu que essa casa foi construída próximo a um antigo cemitério. E ela também descobriu que os antigos donos chegaram a presenciar alguns eventos estranhos nessa casa. Ao saber dessas coisas, ela está procurando uma solução para continuar morando nessa casa. Mas você continuaria nessa casa?
ou iria embora o mais rápido possível. O que iremos acompanhar agora é o caso de um homem britânico que vem presenciando coisas estranhas acontecendo em sua casa. E mesmo sendo fã do paranormal, ele tem achado tudo muito estranho, pois a cada dia que passa, as manifestações estão ficando cada vez mais intensas. Some bizarre things are going on in here. I fell asleep on the couch this afternoon. I can hear strange banging noises and there's like child's fingerprints on the mirror. See, can you hear it? This is the frame that's previously caused us a bit of trouble. Oh, do you know, I can almost see my breath. It's gone icy cold in here. Freezing. What the fuck? What the fuck? So not only am I dealing with the candles blowing out on the road and the fucking cornflakes falling off, the cat's going mad now. What's he looking at? You alright, mate? What you doing? Ele começa o vídeo filmando algumas marcas de mãos que apareceram no espelho dele. E quando ele se vira para filmar a casa, presencia algumas velas se apagando e uma caixa de cereal caindo sozinha na cozinha. E segundo ele, tem uma energia muito estranha pairando sobre a casa. Mas essa não seria a única coisa que ele iria presenciar. Em uma certa manhã, ele foi acordado com vários barulhos no andar de baixo. E durante a filmagem, mais coisas estranhas aconteceram. Can you hear banging coming from downstairs? It woke me up this morning. But there shouldn't be anybody down here. Hello? Oh my god. Hello? Hello? What the fuck? Will, you okay? Hello? Oh my god, what's going on? Já faz algum tempo que ele vem presenciando essas coisas acontecendo. E ele acredita que, por colecionar artefatos antigos, é normal que essas coisas aconteçam. No entanto, tudo está ficando mais pesado, desde que ele comprou um quadro antigo e colocou em sua casa. E por falar em objetos antigos, há algum tempo atrás, ele foi a um armazém com vários objetos assombrados. E dentre esses objetos, existe um boneco de ventríloco chamado Stan, que, segundo ele, é o boneco mais assombrado da Inglaterra. E esse boneco seria responsável por várias atividades que ocorrem naquele armazém. Durante uma filmagem, enquanto ele estava ali falando sobre o boneco, uma coisa muito sinistra aconteceu. Welcome back to bygone times in Chorley, home of the haunted ventriloquist dummy, Stumpy. Now, he comes with his own Latin inscription that translates to raise the dead, mortuus suscita, whatever. What the fuck? At this point, the realization of what had happened hit and I was done. Okay, I am in absolute shock at what's just happened. Enquanto ele estava ali ao lado do boneco, foi possível ver uma cadeira se movendo. Nesse momento ele leva um grande susto e fica em choque, pois ele não esperava por isso. Um fato bizarro é que a história desse boneco é bem macabra. O homem que criou esse boneco se apegou muito a ele. E segundo a história, o dono acabou falecendo de forma misteriosa, segurando esse boneco em seus braços. E desde então, acredita-se que a alma do homem foi transferida para o boneco, e por isso ele teria se tornado um objeto assombrado. Mas você, teria coragem de levar esse lindo bonequinho para a sua casa? O canal Mind West Ghost Hunter estava investigando uma ponte com uma história muito assustadora. Segundo a história, essa ponte é assombrada pelo espírito de uma mulher que perdeu o controle do seu carro em cima da ponte, e ao cair no rio, acabou perdendo a vida. E dizem que se você parar o seu carro à meia-noite em cima da ponte, um fantasma aparecerá e tentará empurrar o seu carro para fora da ponte. Sabendo disso, esse investigador foi até a ponte, na tentativa de obter algum contato. E enquanto estava lá, ele presenciou um galho se movendo sozinho.
e nem estava ventando naquela noite. Oh, whoa. What the f? Whoa, that bridge just moved. Ele fica super empolgado, pois havia acabado de filmar a sua primeira manifestação sobrenatural daquela noite. Mas para confirmar que realmente se tratava de um espírito, ele pediu para que o espírito movesse novamente aquele galho. If you're a spirit and you just moved this tree here, could you move it again? No way! It just moved! I gotta look at this. Depois disso, ele tirou algumas fotos, e em uma das fotos foi possível ver uma névoa muito estranha em cima da ponte. E depois de algum tempo, ele decidiu dar uma olhada embaixo da ponte, e enquanto estava ali, escutou o que parecia ser a voz de uma mulher. I'm getting like a tingly feeling in my whole body. Ao escutar essa voz, ele desceu mais um pouco, e lá embaixo, escutou o que parecia ser uma voz ecoando por todo o local. That's so weird. I wonder why she'd be down here. Mesmo que não dê para saber o que exatamente essa voz estava falando, não há como negar que é uma evidência muito assustadora. No entanto, um pouco mais tarde, ele escutou um barulho em cima da ponte, e esse barulho parecia ser alguma coisa metálica. Ao se aproximar, foi surpreendido por algo que fez ele ficar muito assustado. Oh, what the f? Oh my God! Oh my God! Okay, I'm freaked out. I'm freaked out. Após escutar uma voz feminina, ele escutou o que parecia ser alguma coisa pulando na água, e isso deixou ele muito assustado. E durante toda a investigação, ele escutava o que pareciam ser assovios e vozes desencarnadas. No entanto, para piorar, em um certo momento, ele escutou o que pareciam ser passos perto dele. E foi nessa hora que ele filmou uma névoa muito estranha passando na frente da câmera. I just want you to know I would be angry too. You have every right to be angry. What the? Holy! Depois de presenciar isso, ele escutou o que parecia ser um grito no mato. E foi isso que fez ele querer encerrar a investigação daquela noite. Okay, I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm out of here. I'm out of here. O investigador Tim Morozov estava em mais uma casa assombrada, e ele retornou a esse local na tentativa de fazer um ritual para libertar o lugar. E enquanto ele ainda estava do lado de fora, foi possível ver alguma coisa se movimentando dentro da casa. Depois disso, ele entrou na casa e começou a sua investigação. E lá dentro, em um espelho, foi possível ver alguma coisa muito estranha passando. Não dá para saber ao certo o que era aquela coisa que passou ali. No entanto, enquanto ele falava para a câmera, alguma coisa passou atrás dele. Наоборот, замкнуть его в этой кукле. Да, это звучит очень странно. Enquanto ele estava ali filmando, a iluminação dele caiu sozinha, deixando ele na escuridão. Após isso, foi possível ver uma boneca muito estranha em cima de um móvel. Só que, para a surpresa dele, essa boneca desaparece,
sem deixar vestígios. Depois disso, ele começou a fazer uma espécie de ritual, e enquanto ele estava ali, uma coisa muito estranha aconteceu. Ele ficou muito assustado com o que havia acontecido, só que não demorou muito tempo para ele ser atacado por uma força invisível. Ele é atacado, chegando a sair do chão, e assim que ele cai, avista aquela boneca parada perto da porta. E um pouco mais tarde, essa mesma boneca é vista se movendo durante um ritual. Ao encerrar o ritual, ele decide levar essa boneca embora com ele, para que ela não venha fazer mal para qualquer pessoa desavisada que se atreva a entrar nessa casa. Sam é um aventureiro que costuma acampar em locais inusitados, como cemitérios e até mesmo no Walmart. No entanto, ele decidiu acampar em um parque arborizado que fica em Neverland, Ohio. E assim que ele chegou no local, começou a sentir um clima estranho, pois ele estava sentindo que alguma coisa ou alguém estava observando ele. I don't know why, I'm just spooked. I haven't been saying that, but I've been spooked since I got here. I keep feeling like somebody's watching me. Como vemos, ele já está muito assustado, mas quando a noite chegou, ele enfim foi para dentro da barraca. E foi nesse momento que tudo se converteu em um verdadeiro pesadelo. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. Somebody's out there. I don't know if they're coming this way or just walking around out there. I can't tell. Somebody's definitely walking around out there, though. Hang on. Ele percebeu que havia alguém andando do lado de fora e até deu para escutar os passos. E eles pareciam estar cada vez mais perto. Sam até chegou a apagar a lanterna para tentar passar despercebido. Só que o que eram apenas passos se tornou algo muito pior, pois o que quer que seja que estava lá fora começou a tocar na barraca dele. Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you! Tudo foi muito intenso e ele ficou muito assustado com isso. E enquanto estava do lado de fora da barraca, era possível ver o que pareciam ser lanternas, e muito assustado, ele gritava o tempo todo para eles se afastarem, e até dizia que iria chamar a polícia. Mas como ele viu que isso não estava adiantando, ele tomou a decisão de sair correndo daquele local. E enquanto corria, ele até caiu no chão. E mesmo depois de correr bastante, ainda era possível ver uma lanterna, e isso indicava que aquelas pessoas estavam seguindo ele. Muddy, I fell in the mud 3-4 times. Jammed my knee, tripped. Fell right on my face. Hang on, is this still recording? Is it still recording? Is it still recording? Right at the edge of the wood line. It's about 150 yards away. Hang on. You see that? I see you! I can see you!
Depois disso, ele vai embora daquele local, mas decide retornar no outro dia para recolher a sua barraca e equipamentos. E quando chegou no local, tudo estava lá, indicando que quem quer que seja que estava ali não tinha intenção de levar nada. E se essa não era a intenção, qual seria a verdadeira intenção dessas pessoas? Uma mulher chamada Ellie e sua amiga estavam andando de carro. No entanto, por algum motivo, o carro parou de funcionar. Só que o local onde elas estavam era bem escuro e no meio do nada. E não era um local qualquer, pois elas estavam próximo das Montanhas Apalache, que é um local cercado de mistérios e muitas lendas. E enquanto estavam ali tentando colocar o carro para funcionar, elas decidiram descer do carro e gravar um vídeo. Só que foi nessa hora que as coisas começaram a ficar estranhas. What now? I guess we'll have to walk to the store. Hey. What do we do? What was that? I don't know. Did you hear that? Yeah, we better get back in the car. Yeah, we better. No, it's locked. Why is the car locked? Elas não levaram a situação muito a sério, mas como vemos, enquanto estavam do lado de fora, foi possível escutar o que parecia ser uma pessoa falando "ei". E nesse momento, elas até olharam para trás, mas não encontraram ninguém. E por medo, decidiram retornar para dentro do carro. Só que enquanto tentavam abri-lo, o alarme sofreu uma espécie de pane e começou a ficar buzinando o tempo todo. E só depois de algum tempo que elas conseguiram voltar para dentro do veículo. Só que esse não seria o único susto daquela noite. Enquanto estavam ali ligando o carro, algo acabou surpreendendo elas. Let's see if it starts. It started. Waiting for connection. Bluetooth connection success. What was that? Ashley, I do not like this. Oh my god. Let's get out of here. Go. Does it run? Is it working? Assim que ela consegue ligar o carro, se escuta o que parecem ser batidas na lataria do carro. Nessa hora, elas se assustam e, com muita sorte, conseguem dar partida no veículo e saírem dali sem nada de ruim acontecer. Um homem encontrou um tabuleiro Ouija em um cemitério e, inocente, ele levou esse objeto para sua casa. Só que desde quando esse tabuleiro entrou na casa dele, ele começou a sofrer constantes tormentos, pois muitas vezes ele acordava de madrugada, escutando o que parecia ser alguém chamando ele. Só que em uma certa noite, ele acordou de madrugada e quando olhou pela janela, viu uma coisa muito estranha, que deixou ele completamente assustado. Son las, a ver si se ve, 3:35 de la madrugada. Otra vez me despierto por ruidos fuertes en el techo y cuando me asomo por la ventana, miren. ¿Qué es eso? Explíquenme. ¿Qué es eso? Vamos a ver de afuera. Vamos a ver si se ve de acá. No se ve. Miren. Miren. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Hola. ¿A quién busca? Como vemos, tem uma figura parada do lado de fora, e essa figura está usando uma espécie de túnica.
O homem até chega a perguntar o que ela quer, mas ela fica ali simplesmente parada. E quando o homem cria coragem e decide ir lá fora, aquela coisa simplesmente desaparece bem na frente dele. ¿Qué? ¿Qué se hizo? ¿Pero si estaba para acá? Acá estaba para... Ao ver que essa coisa desapareceu, esse homem fica muito assustado e decide voltar para dentro de casa. Algumas pessoas disseram que não poderia ser um fantasma, pois aquela figura projetava uma sombra. E se não é um fantasma, provavelmente é algo muito pior, pois aquele homem acredita que o que ele gravou naquela noite foi uma figura demoníaca que estava ali para atormentá-lo. Um homem estava sozinho em casa e teve a impressão de que alguma coisa estava na janela olhando para ele. Nesse momento, ele começa a filmar para tentar provar o que estava vendo. No entanto, durante a filmagem, nada aparece e isso deixa ele ainda mais intrigado, pois ele até achou que estava ficando louco, mas ele tinha certeza de que estava sentindo uma energia muito estranha na casa. Então, vagarosamente, ele começou a andar pela cozinha. E o tempo todo, ele sentia que estava sendo observado. E quando ele menos esperava, algo muito assustador aconteceu. Really creeping me out. I ain't going by the basement door, fuck that. Fuck that. There's something in this house with me. There's something in here. I'm telling you. Oh, fuck no, fuck no, fuck no, fuck no. Após ter vasculhado a cozinha, ele fica ali parado na entrada da cozinha. E é nesse momento que é possível ver alguns objetos sendo arremessados. E nessa hora, ele fica tão assustado que não tem outra reação a não ser sair correndo dali. Oh, fuck no, fuck no. Esse vídeo não tem nenhum indício de ter sido manipulado. E uma coisa que chama a atenção é que há algum tempo antes, ele estava filmando bem em cima da pia e até próximo da máquina de lavar. E enquanto ele filmava, não era possível ver nenhum tipo de linha ou algo que pudesse explicar aqueles objetos caírem sozinhos. E como vemos, a reação dele, ao ficar assustado, parece muito verdadeira. Fuck no, fuck. O que veremos agora não é só uma, mas sim duas filmagens feitas em aniversários. Na primeira filmagem, uma família estava comemorando o aniversário do filho mais novo. E enquanto estavam ali posicionados na mesa para o menino soprar a vela, uma coisa muito assustadora apareceu no vídeo. My birthday was the other day, and my wife surprised me with some sorbet, and my son blows out my candles. After relighting the candles, I looked at the footage and saw something. There we go. So whatever the hell that thing was can be. É quase imperceptível, mas por alguns segundos é possível ver uma sombra atrás do menino. Há quem acredite que é apenas a sombra do próprio garoto. No entanto, essa sombra só aparece por alguns segundos e logo depois desaparece. E o estranho é que essa sombra aparenta ter um par de olhos, e isso sim deixa tudo muito mais assustador. Já nesse vídeo, um homem estava comemorando o seu aniversário, e ele estava ali na mesa, em frente ao bolo. E antes mesmo dele pensar em soprar a vela,
uma coisa muito estranha aconteceu. Happy birthday, dear Ben. Happy birthday to you. Podemos ver que a vela se apaga antes mesmo dele soprar. Nessa hora, ele faz cara de espanto, pois não esperava por isso. Daria para pensar que ele acabou apagando a vela sem querer. No entanto, vendo por outro ângulo, aparentemente não é isso que acontece. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday, dear Ben. Happy birthday to you. Ele não soprou a vela em nenhum momento, e quando ela se apagou, a reação dele foi muito verdadeira. Dizem que quando isso acontece, é algum familiar falecido que está se fazendo presente no aniversário. E isso sim, é muito assustador. Um investigador costuma visitar sozinho locais assombrados, e nessa ocasião, ele estava em um cemitério durante a noite. E com a ajuda de alguns equipamentos, ele estava ali para tentar contato com o mundo espiritual. No entanto, enquanto ele estava dentro de um mausoléu, uma coisa aconteceu e deixou ele muito assustado. What the hell? The door's just locked. Oh my god. Dude. Okay. It's okay. Enquanto ele está tentando contato usando um Spirit Box, a porta do mausoléu onde ele estava se fecha sozinha. E nessa hora, ele se assusta, pois estava sozinho naquele local. Então, vendo isso, ele se levanta e vai até a porta, mas quando chega lá fora, não encontra ninguém. Só que enquanto ele estava lá, escutou o que pareciam ser passos no andar de cima daquele mausoléu. I am losing my mind, so come with me and I'm gonna go ahead and show you exactly where I want to show you. I'm gonna go ahead and show you exactly where I want to show you. I'm gonna go ahead and show you exactly where I want to show you. Ele escuta o que parecem ser passos na escada. Ao ver isso, ele decide subir, e lá em cima, mais uma vez não encontra ninguém. No entanto, depois de algum tempo, novamente ele escuta passos, e um pouco mais tarde, acaba filmando uma coisa assustadora, que fez ele encerrar a investigação daquela noite. It's too much for me right now to handle, and like, oh my god, to handle, and like. Ele vê uma figura obscura saindo de trás de um pequeno muro. Ao ver isso, ele fica tão assustado que sai correndo sem olhar para trás e encerra a investigação, pois era mais de 3 horas da madrugada, e estar sozinho em um local como esse não é uma boa ideia. Notzara é uma youtuber que se dedica a contar lendas em seu canal, e nesse vídeo ela estava no Japão. E enquanto andava pelas ruas vazias, ela estava contando uma lenda muito assustadora. Só que enquanto ela estava falando em frente à câmera, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Se algum dia se encontram alguma mulher em Japão com uma máscara e les pergunta se é bonita, é melhor simplesmente seguir seu caminho. O decir que es promedio. Perdón, es que escuché pasos atrás de mí. Es que ya me asusté, amigos. Porque ahora sí ya estoy solo en la calle. Pero sí, esa es la leyenda. Entonces, ya se lo saben. De hecho, mucha gente dicen que después de leer este poema en voz alta, como una especie de reto tipo Charlie, de repente se moría. O sea, de que por las causas más locas, sin razón alguna, cuando esto estaba de moda, había como muchos estudiantes de universidad. La calle estaba vacía, pero aún así empecé a escuchar pasos, así que decidí callarme.
Al principio pensé que solo una persona caminando, pero cuando le hice zoom, se ve demasiado borrosa como para ser real. Además, si pones atención, pareciera que se disuelve ya al final. Ela estava caminhando por uma rua vazia e, enquanto contava a história, ela começou a escutar o que pareciam ser passos. Nesse momento, ela se calou para poder escutar melhor. No entanto, foi nessa hora que foi possível ver o que ela acredita ser um fantasma, pois, como ela mesma disse, se trata de uma figura translúcida que aparentemente se dissolve e depois desaparece. Andar por uma rua deserta e se deparar com coisas estranhas acontecendo é realmente de arrepiar. Mas você o que acha? Seria realmente uma aparição? Diga nos comentários o que você pensa. Não é novidade para ninguém que os animais possuem sensibilidade para perceber coisas que não percebemos. E muitos acreditam que eles são capazes de ver espíritos. Essa filmagem que estamos vendo foi feita por um rapaz chamado Frank. E ele começou a gravar depois de perceber que a sua gata Nieves estava paralisada. E isso, de certa forma, acabou deixando ele assustado, pois ele nunca havia visto ela agindo desse jeito. No entanto, durante a filmagem, tudo ficou muito estranho. Nieves, ¿qué pasó? ¿Qué ves? Oye, Nieves. Nieves. Marica se quedó congelada, weón, vea. ¿Qué putas, vea? Nieves. Marica. Nieves, ¿qué miras? Nieves. Dios mío, parece... Nieves. Nieves, oye, ¿qué estás viendo? Nieves, nena. ¿Qué ves, Nieves? Parece una estatua. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas viendo, nena? ¿Por qué me asustas así? Ya. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué pasó? Ey. ¿Qué puta es? ¡Au! What? ¿Qué pasó? A gata estava paralisada e mesmo o dono chamando, ela não se movia em nenhum momento. E o rapaz que estava gravando até chegou a filmar o local para onde ela estava olhando. No entanto, só depois de algum tempo que ela volta a se mover. E o que chamou a atenção do dono é que a gata parecia estar irritada. E segundo ele, ela não costuma agir desse jeito. Esse rapaz passou por um momento muito estranho junto com a sua gata. E com certeza, isso deve ter deixado ele muito assustado. Diane costuma postar vídeos de dicas e culinária em seu canal, e ela nunca havia publicado nada relacionado ao sobrenatural. No entanto, em uma certa madrugada, ela recebeu uma notificação em sua câmera de segurança, pois ela havia captado algum movimento na sala de estar. E quando Diane decidiu ver a filmagem, acabou sendo surpreendida por algo que ela não esperava. Na filmagem podemos ver que tem alguma coisa passando na frente da câmera. E se repararmos, se parece com uma senhora idosa de cabelos longos caminhando pela casa. E assim que essa coisa passa, ao fundo podemos ver o gato de Diane, olhando aparentemente assustado com aquilo. Diane disse que já faz tempo que ela vem sentindo uma presença na casa, mas até então ela pensou que poderia ser algum parente falecido. No entanto, ela afirma que essa figura que aparece na filmagem não se parece com ninguém que ela conheça, e ela sente como se fosse uma presença desconhecida. Um outro detalhe que deixa tudo ainda mais bizarro é que durante a filmagem temos a impressão de que essa presença desaparece na frente da câmera. Seja o que seja, vem deixando Diane muito assustada. Mas você o que acha? Seria um defeito da câmera? Ou realmente um espírito passou por ali? O rapaz já vem há muito tempo registrando coisas estranhas acontecendo na casa dele.
pois ele acredita que a casa dele está sendo assombrada. Em suas redes sociais, ele sempre compartilha vídeos que mostram as coisas estranhas que acontecem em sua casa. No entanto, ultimamente, ele tem sentido como se algo muito obscuro estivesse o perseguindo, e em uma certa noite, ele decidiu dar uma olhada pela janela, e quando olhou, se deparou com uma cena muito bizarra. Hey guys, there's this freaking person that's been standing out there and it's like 2 in the morning and they still haven't left. They're just fucking staring at the house, just creepy and shit. I don't know what to do. Tried to call the police, but nobody fucking came. That's fucking creepy. Ele olha e vê uma pessoa parada na frente da casa dele. Ao ver aquilo, fica muito assustado, pois não sabe qual é a intenção daquela pessoa. Então, para se manter seguro, ele decidiu chamar a polícia. Só que quando a polícia chegou na casa dele, não encontrou nem sinal daquela pessoa. Após esse ocorrido, ele nunca mais viu aquela pessoa na frente da casa dele. No entanto, coisas estranhas continuam acontecendo, e ele, como sempre, tenta filmar o máximo que pode. Errol Brown costuma sempre filmar as suas aventuras, e nessa ocasião ele estava andando por uma floresta da África do Sul, e durante a sua caminhada ele estava muito preocupado em ser atacado por algum animal, pois ele estava em uma região selvagem. No entanto, enquanto ele estava por ali, acabou passando por um momento assustador, que fez ele querer sair dali o mais rápido possível. The tree line, so it's better hidden. This could perhaps work. Enquanto está ali, ele escuta um barulho muito alto, que parece ser uma espécie de rugido. Ao escutar isso, ele fica assustado e em alerta, pois não imagina o que pode ser essa coisa. Nos comentários, algumas pessoas disseram que poderia ser um pé grande, enquanto outros acham que esse som foi feito por alguém tentando assustá-lo. E se era isso, com certeza conseguiram, pois Erlo saiu às pressas daquele local, com muito medo de ser atacado por alguma coisa. Mas você o que acha? Seria isso algum animal desconhecido? Poderia ser realmente o pé grande? Ou esse som teria sido adicionado durante a edição do vídeo? Deixe nos comentários o que você pensa. Um garoto estava na cozinha preparando um lanche. Só que enquanto ele estava ali, uma coisa acabou acontecendo, e isso deixou ele tão assustado que ele saiu correndo, e até o lanche ele acabou deixando pelo caminho. Você talvez não tenha percebido, mas esse garoto escutou uma voz, e quando ele escuta, sai correndo na mesma hora muito assustado, pois essa voz havia falado algo parecido como "você me achou", e isso foi o suficiente para deixar ele muito assustado. Nessa hora, ele correu para o quarto da mãe dele, chegando lá desesperado. A mãe disse que ele ficou tão assustado que não parava de gritar, pois ele havia escutado uma voz que parecia estar vindo do armário. E em um vídeo, a mãe relatou que já vem presenciando algumas coisas estranhas na casa, como por exemplo, em uma certa noite que ela estava em casa e começou a escutar alguns passos na escada. Assustada, ela pegou um martelo e desceu, mas chegando lá embaixo, não encontrou ninguém. E ela ainda afirmou que desde o ocorrido, o filho dela se recusa a descer sozinho para a cozinha. Esse homem é apaixonado pelo paranormal, e por gostar muito do tema, ele coleciona algumas bonecas muito sinistras. E durante o vídeo, ele conta que tem muita vontade de investigar locais assombrados. No entanto, essa filmagem que ele fez foi para contar algo que ele havia presenciado na casa dele. Na ocasião, ele estava na sala junto com seus filhos, e enquanto isso, uma das câmeras da casa filmava tudo. E foi nesse momento
que uma coisa muito estranha aconteceu. Ele estava distraído no sofá, mas de repente podemos ver que ele se assusta e fica ali parado olhando para a perna, pois ele sentiu que alguma coisa havia tocado nele. Então, para confirmar, nessa hora ele pegou o celular para ver o que a câmera havia gravado, e na filmagem deu para ver o exato momento em que o short dele se moveu como se tivesse sido puxado. Como vemos, até a filha dele se assustou na hora, pois ele estava parado tentando entender o que exatamente havia acontecido. E o que aconteceu naquele dia, ele acredita que realmente foi algo sobrenatural. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Project Paranormal AZ, e é um vídeo que se tem poucas informações sobre ele, mas como vemos, eles estão investigando o que parece ser uma casa, e durante a investigação, eles percebem um pequeno buraco em um vidro, e ficam ali se questionando se era um buraco de bala ou um buraco de pedra. E logo após isso, uma coisa estranha aparece no vídeo. Okay. That's a bullet hole. Well, it looks like, or a rock, but I think a bullet hole would... Makes more sense. Well, because I think a rock would just shatter the whole thing. It's not fast enough. Right. Assim que ele filma na outra direção, em uma janela que está com a luz acesa, é possível ver que passa um vulto. E não dá para saber ao certo se ele percebeu aquilo ou se aquele vulto passou despercebido. Na filmagem podemos ver que havia alguém dentro da casa, mas o rapaz que fez o vídeo afirma que ninguém se moveu rápido daquele jeito, e acredita que aquela sombra tenha sido realmente uma entidade obscura que habita aquele local. O que veremos agora é um vídeo que foi gravado por uma câmera que estava filmando uma ambulância que estava passando pela rua. Não se sabe se era uma câmera de segurança ou se era alguém gravando a ambulância. Só que durante essa filmagem, uma coisa muito estranha foi notada, e algumas pessoas acreditam que se trata de um espírito saindo da ambulância. A ambulância passa pela rua e enquanto ela está passando, é possível ver alguma coisa saindo dela. E o que sai, aparentemente é uma figura translúcida, que se move rapidamente pela rua. Pela qualidade do vídeo, provavelmente é uma filmagem um pouco antiga, mas isso não tira o fato de ser uma filmagem muito assustadora. No entanto, as opiniões se dividem. Alguns acreditam que possa ser apenas um reflexo ou alguma coisa do tipo, enquanto outros acham que talvez seja o espírito de alguém que havia falecido dentro daquela ambulância. Esse vídeo foi enviado para o Reddit, e na filmagem, uma mulher estava filmando seus 2 filhos brincando em uma praia da Austrália durante a noite. E mesmo que tenha sido uma filmagem bem curta, uma coisa muito estranha apareceu no vídeo. Na filmagem podemos ver que o menino está brincando na areia, só que de repente é possível ver ao fundo uma coisa muito estranha, e o que quer que seja aquela coisa se move de uma forma muito bizarra. É como se estivesse querendo se aproximar deles. Alguns acreditam que pode ser uma criatura desconhecida ou uma entidade sobrenatural. No entanto, outros acham que é uma pessoa que estava ali tentando assustar. Agora preciso que você deixe nos comentários o que você acha que é aquela coisa. Esse vídeo foi enviado para o YouTube por Vivi Hurtado, e nesse vídeo podemos ver uma pessoa andando pelo hospital. E esse vídeo, gravado em novembro de 2020, tem deixado muitas pessoas assustadas, pois uma coisa muito assustadora aparece na filmagem.
Preste bem atenção e veja se consegue ver. A pessoa filma os corredores vazios e quando se aproxima de uma enfermaria que está escura, é possível ver no canto direito uma figura com um rosto pálido, que está ali parada olhando na direção da câmera. A pessoa que filma aparentemente não percebe que aquela coisa está ali olhando para ela, mas tenho certeza se tivesse visto aquilo, teria saído correndo na mesma hora. Uma mulher estava fazendo uma filmagem na frente de um espelho, pois ela havia acabado de notar uma coisa muito estranha. Então, para provar que estava falando a verdade, ela decidiu começar a filmar. E o que ela filma é algo muito estranho, que tem deixado muitas pessoas intrigadas. Como vemos, ela está ali filmando, e é possível ver que alguma coisa aparentemente está segurando uma mecha de cabelo dela. Só que o que chama a atenção é que aparentemente não tem nada ali. Bem, pelo menos nada que conseguimos ver. E esse vídeo vem chamando muito a atenção e rendendo muitos comentários. Algumas pessoas brincam, dizendo que pode ser um cabeleireiro fantasma. Outros acham que pode ser um tipo de linha amarrada ao cabelo dela. E até chegaram a dizer que poderia ser estática. No entanto, nenhuma dessas teorias até hoje foi comprovada, pois esse vídeo foi postado sem nenhuma outra informação adicional, tornando tudo um verdadeiro mistério. A próxima filmagem que veremos foi gravada pela câmera de segurança de uma casa, e o que aparece no vídeo tem deixado a família muito intrigada, pois é algo assustador e inexplicável. Como vemos, a câmera está filmando e de repente surge uma figura obscura se movendo pela casa. E mesmo sendo uma espécie de névoa obscura, parece ser tão sólida que chega a refletir no piso de madeira. E da mesma forma que essa coisa surge no vídeo, ela desaparece como se tivesse evaporado. Quem postou esse vídeo recebeu essa filmagem de um membro da família, e ele acredita que realmente é algo sobrenatural, pois até hoje não encontrou uma explicação para o que foi gravado naquele dia. O canal Haunting Jersey compartilha no YouTube as suas experiências morando em uma casa assombrada, e eles sempre presenciam acontecimentos muito estranhos. E no vídeo que veremos agora, a filha do casal estava brincando com o seu gato, e de repente, algo muito sinistro aconteceu. You look so tired. I know you're tired. Podemos ver que ela está ali tranquila e de repente a cadeira se move. E a pessoa que estava gravando encerra o vídeo na mesma hora, nos deixando sem saber o que aconteceu depois disso. Mas o que sabemos é que as coisas começaram a ficar estranhas após eles usarem um tabuleiro Ouija. E desde então, essas coisas acontecem com muita frequência. A câmera de uma casa detectou um movimento durante a madrugada. E quando o dono da casa decidiu dar uma olhada nas filmagens, acabou vendo uma coisa muito estranha. E isso, com certeza, deixou ele muito intrigado. Como vemos, a câmera filma e de repente passa alguma coisa correndo, mas o que quer que seja aquela coisa é apenas uma espécie de vulto que praticamente só dá para ver as pernas correndo em alta velocidade. Algumas pessoas brincaram falando que era um fantasma corredor e muitas outras coisas. No entanto, isso deixou o dono da casa assustado,
pois ele não sabe se é sobrenatural ou se é um invasor em sua propriedade. Independente do que seja, ninguém gostaria de olhar pela câmera e se deparar com uma coisa dessa correndo em seu quintal. Um homem estava andando sozinho por uma praça durante a noite e, enquanto lá estava, viu algo que o deixou muito assustado. Nesse momento, ele pegou seu celular e começou a filmar, pois havia acabado de ver um balanço se movendo sozinho. No vídeo, vemos que ele se escondeu atrás de um carro e ficou ali de longe filmando. Sei que neste momento você deve estar pensando que é apenas mais um vídeo de balanço se movendo sozinho. No entanto, um detalhe nesse vídeo vem deixando as pessoas arrepiadas, pois em certo momento, antes do vídeo acabar, é possível ver o que parece ser uma sombra se afastando daquele balanço. Um pouco antes do final do vídeo, é possível ver essa sombra se movendo, e olhando bem, temos a impressão de que se parece com a silhueta de uma pessoa andando próximo ao balanço. Nos comentários, algumas pessoas disseram que poderia realmente ser um fantasma que estava ali. Um dos usuários afirmou que no vídeo teria visto alguém sentado no balanço. No entanto, mesmo afirma que o fantasma desaparece para reaparecer no final, se afastando do balanço. Esse vídeo com certeza é muito bizarro e a veracidade dele eu deixo para você decidir. Aqui, nesse vídeo, mãe e filha estavam comemorando o ano novo juntas e quando deu meia-noite, pararam para acionar esse lança-confetes. A mãe foi a primeira a conseguir e logo depois, com certa dificuldade, foi a vez da filha. Só que assim que ela conseguiu, uma coisa aconteceu e deixou elas emocionadas. No, it worked, but we just haven't. That has not. I've twisted it. That has not worked. That's my dad's snow globe. Like we designated that to like be my dad. Oh my god. What the fuck? Assim que a filha aciona o lança-confetes, ela fica parada, pois acabara de escutar uma caixinha de música tocando sozinha. O fato de ela estar surpresa é porque a caixinha de música pertencia ao falecido pai dela e estranhamente começou a tocar sozinha em cima de uma estante. A filha ficou muito surpresa e a mãe super emocionada, pois acredita que era o pai mostrando que estava ali presente com elas. What the fuck? A usina nuclear de Chernobyl ficou muito conhecida após o incidente que ocorreu em 1986, na cidade de Pripyat, na Ucrânia, pois a usina de Chernobyl entraria para a história como o maior incidente nuclear já registrado. E até hoje, a cidade se encontra assim, como uma verdadeira cidade fantasma, pois até hoje, poucas pessoas vivem naquela região. No entanto, alguns exploradores corajosos vão até lá para mostrar um pouco do local. E com tantas vidas perdidas, não há como negar que é um local tenebroso de se visitar. E na filmagem que veremos, um homem estava andando pela cidade e até então não havia gravado nada de estranho. Só que enquanto ele estava dentro de uma construção, uma coisa misteriosa apareceu no vídeo.
É possível ver que, enquanto ele anda, alguma coisa se move, e algumas pessoas até afirmaram que aquela coisa passou correndo, e várias teorias se formaram, alguns dizendo que poderia ser uma alma penada, enquanto outros dizem que pode ser apenas um pedaço do teto pendurado. E realmente pode ser isso, mas ao julgar pela qualidade do vídeo, fica difícil dizer exatamente o que é aquela coisa. Mas sem dúvida nenhuma, andar por essa cidade fantasma já é algo bem apavorante. A filmagem que veremos agora foi gravada pela câmera de segurança de um museu, que fica no Cazaquistão. Na ocasião, os guardas estavam observando as câmeras, quando de repente se depararam com uma coisa que os deixou completamente arrepiados. Қараңыз, біреу жүр ананың ішінде. Призрак. Көрдіңіз бе уақытта? Призрак. Иә, көрдіңіз бе? Призрак. Кран жабық тұр. Кран жабық тұр, иә. Мен жауып кеттім ғой. Сіз шынап қот жасап жауып келдіңіз. Қайта сізге көрінбепті жаңа. Көрінгенде сіздің есіңіз шығады еді. Бұны көрдіңіз бе? Елес жүр ғой, елес, призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көргем. Na filmagem é possível ver o que parece ser uma mulher de branco andando pelo museu. E se repararmos bem, ela anda como se estivesse admirando as obras de arte. E como vemos, não se trata de algo sólido, mas sim uma figura quase transparente. O mais estranho é que, segundo informações, os guardas acreditam que seja o espírito de uma mulher que perdeu a vida após passar mal no banheiro do museu. E eles acreditam que ela gostou tanto do lugar que até hoje continua ali. Mas você o que acha? Seria realmente um fantasma ou pode ser apenas uma falha da câmera? Deixe nos comentários a sua opinião. O canal Urbex Gastronáutica estava explorando o cemitério de De La Plata, que fica em Buenos Aires, na Argentina. E esse cemitério é um local muito antigo, construído no ano de 1886. E a intenção dele nesse dia era mostrar a arquitetura do local e também algumas curiosidades. No entanto, em um certo momento, ele estava ali observando um mausoléu que estava aberto. E nesse local, uma coisa muito sinistra foi gravada. Están re abandonados, boludo. Los jaulones, viste, que hacen los panales. Yo flasheo, no sé, la abeja se confunde y hace algo similar en ese lugar. Miren esto, no. Miren lo que es esto. Ele olha dentro desse mausoléu e não percebe nada. E você talvez também não tenha percebido. Mas enquanto ele filma e observa aqueles caixões antigos, dentro de um deles é possível ver o que parece ser uma mão. E essa mão se move no exato momento em que ele começa a filmar lá dentro. Como eu havia dito, ele não percebeu nada na hora, e foram os seus inscritos que notaram aquela mão misteriosa assim que assistiram o vídeo. E como vemos, essa mão se move para dentro de um dos caixões. E isso sim é algo assustador e misterioso. Uma mulher estava em sua casa na companhia de 2 cachorros. E como vemos, eles estão ali tranquilos, apenas deitados. E enquanto isso, a mulher estava um pouco mais distante, pois ela estava na cozinha fazendo algumas coisas. Só que enquanto ela estava lá, uma coisa aconteceu, deixando ela muito assustada. Os cachorros estão ali deitados e, de repente, eles ficam em alerta, pois após um barulho, a porta se abre sozinha. A mulher, quando chegou na sala e avistou a porta aberta, ficou sem entender nada, porém muito assustada. Então, assim que o seu esposo chegou do trabalho,
eles assistiram à gravação e viram o que havia acontecido. No entanto, uma coisa chamou a atenção do marido, pois antes da porta abrir, é possível escutar um barulho que, segundo ele, aparenta ser alguém sussurrando alguma palavra. Segundo o marido, ele escuta algo parecido como aiá ou taia, e são palavras bem aleatórias e desconhecidas para ele, mas de qualquer forma, ele achou tudo muito estranho, e a mulher dele até hoje tem medo de ficar sozinha em casa. Jordan é um tatuador que costuma compartilhar os seus trabalhos nas suas redes sociais, e geralmente ele usa suas redes sociais apenas para isso. No entanto, em uma certa noite, ele estava com as suas 2 filhas, e enquanto conversavam, elas acabaram pegando no sono. Achando tudo muito engraçado, Jordan decidiu começar a filmar aquele momento. Porém, enquanto ele gravava, algo estranho foi notado. Oh, fuck, dude. Fuck, man. Nothing here. Nothing the fuck here. Oh my god, I'm so... Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the fuck is that? Oh! Enquanto ele estava ali feliz fazendo aquela filmagem, observou ao fundo e viu que havia uma silhueta obscura, parada, olhando para eles. Nesse momento, ele não teve outra reação a não ser ficar muito assustado. Mas assim que ele se levantou e olhou naquela direção, acabou não encontrando nada, pois o que quer que fosse aquela coisa simplesmente desapareceu. What the fuck is that? Esse vídeo tem deixado muitas pessoas assustadas. Mas você, o que acha que é aquilo que ele gravou? Jimena Barón é uma famosa cantora e atriz argentina que possui milhões de seguidores. Recentemente, ela surpreendeu os seus seguidores ao compartilhar uma experiência paranormal que viveu enquanto estava visitando uma amiga. Durante a filmagem, elas estavam conversando e bebendo mate, quando algo inesperado aconteceu, causando um grande susto em Jimena. O vídeo em questão foi capturado pela câmera de segurança da amiga de Jimena. Nele podemos ver claramente Jimena se levantando assustada, pois nesse momento ela sentiu alguma coisa tocando em seu ombro. Ao observarmos o vídeo com mais atenção, é possível notar uma mão surgindo no ombro dela. Mesmo com a qualidade da imagem, é perceptível que alguma coisa não apenas tocou seu ombro, mas também a sua cabeça. Em uma entrevista, ela foi questionada sobre o ocorrido e afirmou que até hoje não consegue explicar o que aconteceu. Ela ressaltou que não havia nenhuma criança naquele momento e a experiência que ela viveu com certeza foi assustadora e real. A pessoa que gravou esse vídeo estava observando as luzes de alguns postes que estavam piscando sozinhas. E sinceramente, mesmo que seja mau contato ou alguma coisa do tipo, já é algo bem estranho, e eu não passaria ali nem se me pagassem. Só que para piorar, enquanto a pessoa filmava, uma coisa ainda mais sinistra aconteceu.
Enquanto a pessoa está ali gravando, podemos escutar uma ambulância, e não leva muito tempo para ela passar. E é exatamente no momento em que ela está passando que é possível ver o que parece ser alguma coisa atravessando a rua. E o que quer que seja aquilo, atravessa exatamente na frente da ambulância. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser uma pessoa em fuga, outros acham que se trata de algo sobrenatural, mas também tem aqueles que dizem que é apenas o reflexo do giroflex da ambulância. Esse vídeo foi gravado por uma câmera de porta às 5h30 da manhã, e Paul estava indo trabalhar, só que antes dele sair, aconteceu uma coisa que deixou ele muito assustado. Enquanto ele estava ali trancando a porta, ele escuta o que parece ser uma pessoa falando bom dia para ele. Ao escutar, ele na mesma hora se vira e responde, mas para a surpresa dele, não havia ninguém atrás dele. Nesse momento ele simplesmente não entende nada, termina de trancar a porta e vai para o carro. Uma coisa que chamou um pouco a atenção de algumas pessoas é que a voz parece falar bom dia mãe ou bom dia filho, em inglês é claro. E quase no mesmo instante que essa voz fala, aparentemente alguma coisa passa bem rápido na frente da câmera. Talvez seja apenas um reflexo, mas o que ele escutou com certeza o deixou muito assustado. Esse vídeo foi gravado em algum lugar da Tailândia e tem deixado algumas pessoas assustadas, pois o que aparece no vídeo é algo sinistro e sutil. A pessoa que estava gravando não percebeu nada na hora. Agora, preste atenção e veja se você consegue perceber alguma coisa estranha nesse vídeo. A pessoa entra nessa casa abandonada e, enquanto grava, não percebe nada de estranho. Mas podemos ver que lá em cima tem uma figura muito bizarra olhando para ele. O que quer que seja essa coisa, aparentemente tem os traços femininos e fica ali em cima, observando-o o tempo todo. Ele, por sinal, não percebe nada e continua gravando normalmente, sem saber que havia algo muito sinistro cara a cara com ele naquela casa. Um homem das Filipinas estava trafegando com a sua moto, e ele estava andando pelo perímetro urbano. Só que de repente, ele avistou uma pessoa atravessando a rua. Nessa hora, ele sinalizou, mas mesmo assim, essa pessoa continuou atravessando. E assim que ele se aproximou daquela pessoa, uma coisa muito estranha aconteceu. Podemos ver que assim que ele se aproxima, aquela pessoa que está atravessando a rua corre rapidamente na direção da moto. Só que o bizarro é que aparentemente essa pessoa desaparece. E o homem que estava pilotando até ficou confuso nessa hora. E o mais sinistro é que, como vemos, essa pessoa aparentemente atravessa na frente da moto e desaparece como se tivesse sido teletransportada. Mas você o que acha? Seria isso um fantasma? Falha na Matrix? Ou teria uma explicação mais comum do que imaginamos?
Eric Gunner sempre se aventura em locais abandonados, e em algumas ocasiões ele visita locais que são supostamente assombrados. E ultimamente ele tem acreditado que alguma coisa seguiu ele até em casa. Em uma noite, ele filmou o que seria a prova de que alguma coisa muito errada está acontecendo na casa dele. Ótimo, tu madre. Ele estava em seu quarto quando de repente começou a escutar alguns ruídos. Então ele desceu as escadas e acabou vendo que havia alguma coisa atrás daquele vidro. E por curiosidade, ele teve a péssima ideia de colocar a mão no que quer que seja aquela coisa. E quando ele fez isso, algo terrível se revelou. Ótimo, tu madre. Muito assustado com a situação, ele subiu as escadas, entrou no quarto e não saiu de lá naquela noite. Danny Phantom é um dos maiores youtubers no tema terror e mistério na comunidade de língua espanhola. E além de apresentar tops de terror em seu canal principal, ele também costuma fazer lives na Twitch. E nessas lives, além de histórias assustadoras, ele também já chegou a fazer alguns rituais. No entanto, há pouco tempo atrás, enquanto ele estava ao vivo, uma coisa assustadora aconteceu, deixando todos que assistiam muito assustados. Literalmente, es una vaina que no puedes ni moverte. Entonces, ahí empieza lo que vendría siendo la muerte. Marico, me acaban de abrir la puerta, huevón. Ya va. Se vio, muchachos. Me acaban de abrir la puerta. Se me cayó el café. Coño, el susto. ¿Lo viste la puerta? Muchachos, hagan clip de eso, por... Enquanto ele está ali falando, a porta que está atrás dele se abre sozinha. Nesse momento, ele retira os seus fones e vai até lá. E como vemos, ele não encontra ninguém, e nem explicação para o que havia acontecido. E isso, com certeza, é algo extremamente assustador e bizarro. Um pai estava dormindo no quarto, quando de repente começou a escutar uma gritaria pela casa. E esses gritos pareciam ser do filho dele. Então, meio assustado e com um pouco de sono, ele se levantou correndo para ver se alguma coisa havia acontecido. E foi nesse momento que a câmera filmou uma coisa muito bizarra. Assim que o pai passa pela sala, é possível ver uma sombra passando na direção do corredor. E quando ele chega até lá, podemos ver que ele retorna na mesma hora, pois nesse momento, a esposa dele havia acabado de falar que o filho deles não estava pela casa, mas sim dormindo tranquilamente no quarto do casal. E isso nos deixa uma pergunta: se o filho do casal estava dormindo naquele momento, o que será aquela coisa que o pai viu andando pela casa? Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal, e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!